Bastou o ano começar para o governo federal anunciar várias medidas econômicas com o argumento de que é preciso equilibrar as contas do país para readquirir a credibilidade junto ao mercado financeiro. São medidas amargas que estão mexendo com o bolso do brasileiro. No primeiro programa inédito de 2015, o tema jurídico vai discutir os aspectos jurídicos no cenário da diversidade econômica no país. Aumento na conta de energia e elevação do PIS e COFINS nos combustíveis são duas das medidas do Palácio do Planalto que estão gerando mais críticas por parte da imprensa e da população. O que fazer para sobreviver a este momento de adversidade? Quais as principais atitudes que o povo brasileiro deve adotar no âmbito jurídico e econômico? Para debater no tema jurídico de hoje, convidamos Felipe Gadelha, economista e professor do curso de administração da Facisa, e o jurista Paulo Esdras, do curso de Direito. Boa tarde, professores. Sejam muito bem-vindos ao programa de estreia de 2015, né, ao tema jurídico deste ano, primeiro. E queremos aqui agradecer a presença de vocês para discutir um tema que é um tema do momento desde que começou o ano, né? Estamos aqui retomando as atividades agora no mês de março, mas desde que o ano começou que a gente está enfrentando aí essas questões econômicas. E aí, para começar, professor Felipe, queria saber do senhor, onde é que esse momento que muitos já estão definindo como um momento de crise, onde é que isso se originou? Olha, Carla, a crise ela se originou no mercado subprime americano. Foi uma crise financeira e imobiliária, onde bancos que tinham investimentos atrelados aos ativos imobiliários, residências, questão de imóveis empresariais, e esse mercado ruiu, seus valores foram absurdamente depreciados, e isso também gerou uma crise de ativos por parte do sistema financeiro. A partir daí, todo o mercado financeiro europeu, japonês, que financiava esse mercado imobiliário americano, também ruiu. Então, houve uma crise de desconfiança no setor bancário, houve uma espécie de corrida bancária, inclusive, onde os bancos ficaram sem ativos. A partir daí, os bancos começaram a pedir dinheiro emprestado aos governos e tentaram se realinhar. Essa crise, a princípio, não chegou no Brasil, onde foi apelidada de Marolinha pelo presidente Lula. Nós tínhamos outros fatores que nos fizeram também superar momentaneamente essa crise. E a partir de agora, a partir de 2013, 2014, nós começamos a sentir mais a presença dessa retração mundial. E aí a gente teria tomado medidas quando visualizamos o momento tenso, apenas como uma marolinha? A gente teria, de repente, não tomado as medidas mais adequadas ou não? Não, nós tínhamos, como havia entrada de capitais no Brasil por conta das exportações das commodities, então o Brasil enriqueceu muito nesse período. Houve uma coincidência de nós termos os nossos principais fatores de exportação, soja, minério de ferro, algodão também participando desse processo, estavam com preços muito elevados. Então, nós enriquecemos muito e superamos momentaneamente a crise. A partir do momento que houve um realinhamento e a recessão mundial se fez sentir mais, reduzindo também nossas exportações, nós tivemos que adotar medidas mais expansionistas. O que significa isso? O governo, principalmente no ano 2014, ele teve que gastar muito mais. E nesse excesso de gasto, isso acaba gerando suas sequelas. Embora nós não tenhamos crescido num patamar elevado, né, mas nós ainda tivemos inflação. Então, houve uma relação de baixo crescimento e uma inflação no limite superior da meta de inflação determinada pelo governo. Então, a partir de 2015, nós começamos uma política de estabilizar a moeda e refazer, vamos dizer assim, readequar o orçamento público. Então, nós, com esse projeto de equilíbrio das finanças públicas, tínhamos que fazer o quê? Aumentar realmente a carga tributária, aumentando a arrecadação do governo e reduzir gastos. Então, essa medida, inevitavelmente, gera recessão, vamos dizer assim, diminui o ritmo de crescimento ainda mais. Entendo. A gente continua daqui a pouquinho, porque eu vou precisar ouvir o professor Paulo. E, professor, como a gente disse no início do programa,
um dos principais alvos da crítica ao governo é com relação à escolha do produto para ser reajustado, que é o combustível, né? E a gente tem uma proposta do senador Cássio de barrar esses reajustes, e eu queria saber do senhor se é legítimo, se tem espaço jurídico para esse tipo de proposta. Boa tarde, Carla. Boa tarde, professor Felipe. Na verdade, Carla, o que se tem é uma conjuntura mundial que afeta diretamente o Brasil. Nós temos que ver que, por muito tempo, o governo segurou o preço do combustível de maneira artificial. Enquanto o mercado internacional praticava um valor, a presidente e a sua equipe econômica seguravam esse valor. Só que chega um momento em que, efetivamente, não poderia se fazer dessa forma, até por conta dos prejuízos que a Petrobras vem demonstrando ter, e o governo teve que repassar. O que o senador Cássio Cunha Lima tenta é fazer um questionamento do ponto de vista legal em relação à aplicação do aumento no que diz respeito a COFINS, né, e os outros tributos como a CID, que incidem sobre os combustíveis, né. Efetivamente, a CID, para a modificação da alíquota da CID, né, ele teria que ter um tempo de tramitação, que é isso que o senador vem a questionar, né, que seriam esses 90 dias, para que efetivamente esse aumento viesse a ser repassado para o consumidor final. Mas quando, na verdade, o governo ele fez uma manobra e ele aumentou os outros tributos que incidem sobre o combustível, enquanto se dá o prazo legal para que a alíquota possa ter amparo para sua cobrança. Então, nesse questionamento do senador, é válido, sim, é um mecanismo de questionar o Supremo em relação a esse tipo de cobrança. Todavia, a equipe econômica fez estudos e existe amparo legal, sim, para que o aumento de combustível venha a ser praticado. Tanto é que ele já está acontecendo e o consumidor final está sentindo no bolso. Agora, professor Felipe, a escolha de reajuste de produtos como combustível, como energia elétrica, ela tem uma consequência diferente, e o governo teria a possibilidade de escolher outros produtos para sobretaxar e a consequência seria outra, obviamente. Aí o governo ele pode ficar entre a espada e a cruz, porque à medida que ele necessita ampliar sua arrecadação, ele busca taxar aqueles produtos que o consumidor não pode desviar o consumo. Então, se ele for taxar, por exemplo, o alface da comida do brasileiro, então o consumidor ele pode se desviar para a selga, desviar para outro produto, e ele não vai aumentar a arrecadação do governo. Então, o governo ele vai procurar taxar justamente aqueles produtos que o consumidor, em geral, não pode se desviar. E que abarcam um maior número de consumidores. É inevitável, né, passar pela gasolina. Passa, nesses itens estão a questão de gasolina, a questão da energia elétrica, medicamentos, bebidas, cigarros e assim por diante. Então, essa monta a principal foco para taxação e aumento da arrecadação. Agora, no entanto, a preocupação do governo no equilíbrio de preços, né, que aí onde é o contraponto. Quando a gente precisa controlar preços reduzindo a inflação, né, então, se você afeta energia e gasolina, óleo diesel, etc., então esses itens eles são transferidos para os demais produtos. Então, acaba que há uma transferência da inflação para os demais produtos. O primeiro bloco já se foi, mas a gente vai fazer um intervalo e volta num minutinho. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda os aspectos jurídicos na diversidade econômica. Professor Felipe, no bloco anterior, o senhor citava a questão da energia, né, do nosso fornecimento de energia. Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre a diversidade econômica atual e a temeridade em relação à crise energética? Eu costumo dizer o seguinte, que a seca no Nordeste, depois que o Nordeste voltou a crescer de uma forma mais agressiva, ela foi menosprezada. Então, a partir do momento que o Nordeste ganhou força econômica e vivenciou 3 anos seguidos de seca,
nós impactamos também os produtos que nós passamos a comprar de fora. Então, subiu o preço das commodities, subiu o preço de tudo que a gente passou a ter que comprar que antes nós produzíamos. Então, isso foi o primeiro episódio. O segundo episódio é que nossa base energética ela é em hidrelétricas. Então, nossa base energética está alicerçada em água. Quando nós temos uma crise hídrica, nós passamos também por uma crise energética, né? Nós, por sorte, por um planejamento que já há um bom tempo, nós fizemos grandes investimentos em termoelétricas. Então, o governo acertou em investir nas termoelétricas, apesar das críticas que também recebeu? Acertou sim, porque era um projeto de curto prazo. Então, as termoelétricas são mais ágeis de serem implantadas, não requerem tantas questões ambientais. Essa discussão é muito reduzida, porque o seu espaço é menor. Então, aqui em Campina Grande mesmo, nós temos termoelétricas em funcionamento. Então, quando o governo montou esse parque termoelétrico, ela foi dar segurança para o sistema hidrelétrico. Então, hoje nós estamos funcionando e por isso houve encarecimento da energia também, porque as termoelétricas produzem energia de uma forma mais cara. Enquanto projetos maiores em hidrelétricas no norte, que tem uma segurança hídrica também mais elevada, são concluídos. Então, esse parque hidrelétrico, ele começa a ser comprometido a partir do momento que falta água também. Então, nós enfrentamos uma crise hídrica que afeta a produção, por um lado direto, a produção agrícola, a produção industrial também, muitas indústrias estão reduzindo sua produção por escassez de água, e também a crise energética por falta da sua geração. Se a gente não tivesse, no cenário atual, se a gente não tivesse o investimento nas termoelétricas, aí a gente estaria realmente em colapso. É complicado. Professor Esdras, uma das críticas que se fez em relação a medidas do governo foi no que se refere aos direitos dos trabalhadores, né? Algumas ações que foram anunciadas e que, posteriormente, né, após as críticas, a presidente disse que não vai mexer com o direito dos trabalhadores. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bem, Carla, tratar de direito do trabalhador é sempre algo complicado. Nós tivemos com a Constituição de 88 o reconhecimento de direitos que historicamente não eram reconhecidos ao trabalhador e evoluímos muito nessa área. Todavia, quando a presidente promete em sua campanha não mexer em direitos trabalhistas e uma das primeiras medidas que ela vem a impactar a população é falar em retirar alguns direitos trabalhistas ou alterar o seu recebimento, aí sim a gente está mexendo numa seara que é muito complicada, porque existiu todo um trabalho, né, para que essas conquistas viessem a serem sentidas pelo trabalhador. E falar em diminuição de parcelas de seguro-desemprego, aumento na quantidade de meses para o recebimento do amparo social, que é o PIS, falar em modificação na aposentadoria, nas pensões, é algo que causa um impacto que é negativo para a população. Mas, de certo modo, eu tenho que, como jurista, eu tenho que falar que era necessário um ajuste, seja através do governo atual ou outro que viesse a estar no poder. Porque nosso sistema, ele é muito benéfico, né? Quando a gente fala dessa questão de aposentadorias, no Nordeste a gente vive uma situação que é atípica. Jovens, né, que se casam com pessoas de mais idade, e as pessoas vêm a falecer e elas ficam recebendo por muito tempo sem nunca ter contribuído. Sem produzir. Sem nunca ter contribuído. E essa é uma distorção. Mas quando você fala em outros aspectos, em relação, por exemplo, à questão do seguro-desemprego, que o governo alega que seria necessária a mudança em virtude da quantidade de jovens que estão no mercado, né? Ao mesmo tempo, quando você faz um impacto disso, né, no que diz respeito ao auxílio-doença, que até o 15º dia era pago pelo empregador e, a partir daí, era responsabilidade do governo. E você transfere isso para, até o 30º dia, né, quem vai pagar essa conta é o empregador. Até que ponto o empregador vai suportar, diante de todos esses aumentos que vocês falaram, né, mais uma sobrecarga, né? Eu acho que talvez seja o momento da gente falar numa reforma. E eu acho que talvez o legislativo que assumiu há pouco tenha essa grande missão de mexer com o direito, mas alterando o que seja necessário, fazendo os ajustes. Uma grande reforma na área tributária é necessária,
eu acho que o professor concorda comigo, né? Você também, e também no que diz respeito à questão dos direitos trabalhistas. Flexibilizar as relações trabalhistas é algo que se fala no mundo todo. E quando a gente toca nesse assunto no Brasil, parece que está falando de uma grande doença, um grande palavrão. Então, a gente precisa reestruturar. Eu acho que talvez foi negativo nesse primeiro momento, mas é algo que vai se amoldando, né? Tanto é que as centrais sindicais têm feito, né, pressão para o governo e em alguns aspectos o governo até já voltou atrás. O professor Paulo toca na questão do empregador e novas responsabilidades que ele recebe. Esse momento adverso, ele tem impacto não apenas para o trabalhador, mas também para quem mantém postos de emprego. Na verdade, as empresas que realizam os investimentos, esse é o maior foco do governo. Então, o que acontece? Quando nós temos inflação, significa que nós estamos tendo um excesso de moeda, em teoria. Ou porque está faltando produto, por um lado, e aí tem muitos demandantes por pouco produto, aquele produto sobe de preço, né? Se tiver uma maior oferta de produtos, o produto cai de preço. Mas, em via de regra, o comportamento do consumidor, ele não segue vamos dizer assim, a dinâmica macroeconômica. Não é porque subiu os juros que o consumidor vai diminuir o seu consumo, né? Então, quando sobe os juros, na verdade, o governo quer afetar a empresa. E aí ele vai falar com a empresa de uma forma que a empresa não deve investir mais. Então, não deve mais contratar, não deve mais comprar cimento para construir novas unidades. Então, ele está chamando a atenção para que, olha, no momento de inflação, segura, nós não podemos realizar esses investimentos. Nos países que têm maior credibilidade, uma conversa do presidente do Banco Central, por exemplo, o Fed, que é o Banco Central americano, então ele avisa para o mercado que aquela taxa está elevada, de inflação, por exemplo. E no nosso caso, como nós temos o regime de metas de inflação, isso está muito evidente. Olha, 4,5%. Se a inflação deu 6,5%, ela está no teto da meta. Não superou, mas, por exemplo, em janeiro nós ultrapassamos a meta. Então, isso é um aviso para o empresariado. Vocês devem remodelar, porque senão nós vamos ter que intervir. Como nós não nos guiamos tanto pela fala, nós esperamos as consequências. E aí o governo sobe taxa de juros, falta dinheiro do mercado, não há investimento, com a possibilidade de aumento de desemprego, ou então redução do crescimento do emprego efetivo. Está crescendo, mas cresce num nível menor. Então, toda essa dinâmica do governo, ele procura primeiro afetar as empresas, que é realmente quem tem, porque o investimento você pode cortar imediatamente, mas o consumo é muito difícil. O objetivo do governo, então, é conseguir instalar a recessão. Na verdade, não é instalar a recessão, é a gente evitar que haja inflação. Então, a inflação de 7,1%, como foi nos últimos 12 meses, o mercado já deve antecipar esse movimento do governo. Então, isso já era antecipado mesmo antes do processo eleitoral. Então, não era... Se está saindo da inflação, todo mundo sabe que o governo vai tomar as medidas para voltar e enquadrar, né? A gente continua daqui a pouco. Vamos ao intervalo e dentro de instantes voltamos com mais tema jurídico e aí o tema vai ser impeachment. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo os aspectos jurídicos na diversidade econômica. Professor Paulo, deixamos aí para o último bloco uma discussão que já está, de certa forma, aparecendo nas ruas, que é o impeachment da presidente. Isso tem sustentação jurídica? Faz sentido falar nisso? Bem, Carla, existem duas correntes que cada um defendendo seu ponto de vista, né? A assessoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso contratou um parecer do ministro Ives Gandara Martins, né, sobre essa questão. A alegação deles é que existiria a culpa na modalidade imperícia, imprudência, né, ou negligência, e a presidente teria sim, agido com negligência e não ter fiscalizado, e não ter verificado isso, não ter se cercado de cuidados em relação a esses fatos que vêm ocorrendo, né? Todavia, do ponto de vista constitucional, se estabelece que para que o presidente seja afastado por um impeachment, é necessário que tenha-se um fato determinado.
há necessidade de provar que a presidente teria ligação direta. Ao que parece, as pessoas que estão envolvidas até o momento, que fizeram uma delação premiada, né, não ligaram diretamente à presidente, mas ao partido a que ela pertence, né? As investigações do juiz federal Sérgio Moro podem culminar com essa ligação. E aí, sim, do ponto de vista jurídico, nós teríamos um viés para tentar se alegar isso e aí discutir aprofundamento e levar ao Congresso. O envolvimento do partido por si só seria o motivo para esse afastamento? No momento, não. O envolvimento do Partido dos Trabalhadores em relação aos desvios na Petrobras não estão ligados diretamente à presidente. Todavia, se ficar comprovado através das investigações que esses recursos foram destinados, ao que parece, à primeira campanha dela, né, que a maior parte dos recursos foram destinados justamente nesse período, e então, se começar a se provar esse viés, aí nós teríamos uma ligação que seria direta com a presidente. Todavia, né, no que se demonstra até o momento, a presidente está blindada. Então, não há esse perigo iminente. Logicamente que a população pode, como já exerceu anteriormente, o direito de protestar, como são os protestos populares que estão marcados para o mês de março. Em se confirmando um caso de impeachment, qual seria o procedimento legal? Haveria uma nova eleição? Nós já passamos por um período recente em que o presidente foi, por clamor da população e aí pelo voto dos parlamentares, afastado do poder, né? Logicamente que esse não é um processo fácil. E até a interpretação que os tribunais superiores dão em relação ao artigo que fala sobre o impeachment é adverso. Se antes poderia se retirar o presidente, e aí, como você fala, não, mas o vice não estaria na mesma chapa e ele não teria sido beneficiado, certo? Então, existe a interpretação que poderia ocorrer a retirada do presidente e o vice assumir. Mas também existe outra corrente, né, que diz que poderia ser realizado novas eleições, tendo em vista o lapso temporal de quando começaram as medidas. Logicamente, eu tenho que falar de como se trata de justiça. Então, a justiça ainda está apurando. Eu não tenho nenhum fato até agora que venha a aprovar. E todos têm direito à ampla defesa e o contraditório. Vamos aguardar os fatos. Vamos aguardar. Mas, imaginando um cenário como esse, professor Felipe, que impacto isso teria na economia do país? Na verdade, eu considero mais o impacto econômico guiando para um processo desse. Então, assim, eu acho que nenhum governo pode ser destituído por tomar medidas impopulares. Então, o que tá se tramando, o que está tentando ser confeccionado é que as medidas impopulares, elas possam gerar uma crise para a população e essa requerer o impeachment. Agora, o que a gente tem que observar também é o seguinte, essas manifestações, elas acontecem efetivamente onde a presidente Dilma foi menos votada. Então, por exemplo, uma cidade de São Paulo o estado de São Paulo que deu uma ampla vitória para o seu oponente, então é óbvio que essa manifestação vai ter muito mais força. Agora, na zona rural, onde a presidente foi muito mais bem votada, essas manifestações não vão surtir efeito. Elas não vão aparecer. Então, fazer um movimento rural para pedir e vai desrespeitar o desejo dessa população. Então, isso é uma questão que deve ser considerada. O fato de existir manifestação não significa que todo mundo apoie. O fato de se ter 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, mas a votação da presidente foi muito superior. Sim, foi uma movimentação nas urnas, exatamente, né? Se disse nas urnas o apoio. E se uma nova equipe econômica está tomando as medidas que são, vamos dizer assim, defendidas e combatidas muitas vezes, mas ela está em discussão. Por falar nisso, qualquer um que tivesse assumido o governo teria essa postura diante do quadro que o país se encontra? O mais provável é que todos que assumissem tomariam essas medidas, visando, obviamente, o restabelecimento do equilíbrio das finanças públicas e o controle de inflação. Então, nesses dois processos, você tem que tirar dinheiro da população. Então, era um caminho inevitável. Professor Paulo, quais os cuidados que a população deve ter para se proteger juridicamente falando nesse momento?
Não, Carla, num momento de crise como esse, a população não tem muito o que fazer, né? A gente tem que suportar, de certo modo, essa carga que foi imposta ao consumidor final de todos esses aumentos, No que diz respeito aos acionistas, se for o caso, de alguma dessas empresas, como no caso a Petrobras, eles podem sim, dependendo do que for apurado ainda nesse processo, eles podem ingressar na justiça se ficar provado que a empresa tinha conhecimento desses fatos. Se a empresa tinha conhecimento, então a população que foi incentivada pelo governo a trocar os valores depositados no FGTS por ações da Petrobras, por exemplo, eles podem ir à justiça, socorrer à justiça para ter seus recursos revistos. Só que é algo que é demorado, e que a gente ainda vai ter muito que discutir. Professor Felipe, qual seria a postura que demonstra uma maior inteligência financeira da população nesse momento? Olha, primeiro, a gente tem um receio muito grande de que a população tome uma medida exagerada. Então, eu acho que todo mundo sabe administrar a sua própria finança. Quando a gente fala em crise no Brasil, não significa também uma crise pessoal e uma crise local. Então, quando o Brasil estava crescendo a 2%, 2,5%, Campina Grande estava crescendo a 10%. Então, a gente estava com um crescimento acima do crescimento chinês. Então, a gente tem que observar também que existem regiões que são prósperas e que a gente tem que respeitar. O que está tendo, que é inevitável também, uma redução do crescimento do Brasil, é que se falta água em São Paulo, a gente está falando de um estado do estado de São Paulo que tem quase 60% da produção nacional. Então, isso inevitavelmente vai gerar uma piora da sua produção. Agora, o resto do país pode estar crescendo a níveis superiores. Então, nós temos que observar, primeiro, a área de atuação, a área geográfica e também o segmento industrial da sua participação. Então, a população não deve assumir nenhuma postura radical. É como aquela história de, quando a gente ouve falar de um crime bárbaro, todo mundo começa a trancar a sua porta, mas a chance desse crime acontecer, ela é menor. Então, nós temos que tomar as medidas de acordo com a sua realidade, que é diferente em cada canto desse país. Gente, chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a disposição de terem vindo até aqui para a gente bater esse papo. E vou abrir para um espaço aí de considerações finais, começando pelo professor Paulo. Bem, Carla, eu acho que nesse momento a população tem que ter calma, É impactante, falar de aumentos sucessivos e que pesam no bolso, mas vamos esperar que esses aumentos sejam sazonais, que o cenário mundial e o nosso cenário interno venham a nos favorecer e que a gente volte para uma estabilidade econômica, com inflação menor e com valores que não venham a população a sentir. É isso que a gente espera, e se houver alguma afronta aos direitos, a gente vai estar à disposição para atender. Obrigada, professor Felipe. Eu sempre defendo que a população deve participar dessa discussão. Agora, observar muito atentamente aquelas manifestações oportunistas. Então, muita gente vai aparecer com ideias mirabolantes e passes de mágica. Então, prestar atenção se isso é viável. Nós estamos numa crise hídrica e energética, então isso requer muita responsabilidade na discussão. Então, a população tem que identificar isso e não partir para o confronto, não partir para qualquer ação impensada. Então, deve ser discutido com muita responsabilidade. Espero que todas as medidas, eu acredito que todas as medidas que estão sendo tomadas não são agradáveis, mas muitas vezes são necessárias. Então, a gente tem que fazer essa ponderação. Então, discutir, participar bastante, aprender ainda mais sobre o Brasil, aprender sobre as finanças públicas e começar a também amadurecer no processo democrático. Então, novas eleições virão pela frente. Então, a população vai aprendendo realmente que, se as medidas foram honestas, se as medidas foram necessárias, a gente tem que refletir. Se elas realmente partem para alguns abusos, se isso não era a melhor medida, também deve ser discutido e ponderado no próximo processo. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube.
Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.